O uso do fone de ouvido é um comportamento cada vez mais crescente. Hoje é muito comum a gente encontrar nos ônibus pessoas usando fone de ouvido, no trabalho e até mesmo em parques para atividades físicas. Sobre esse assunto eu vou conversar com a médica otorrinolaringologista Gisele Bianchini Feguri. Bem-vinda. Obrigada. Doutora, o uso prolongado de fones de ouvido, ele pode provocar algum dano, algum problema à saúde? Então, quando a gente fala de perda de audição, né, o que pode aumentar essa chance da gente ter uma perda, né? A altura e o tempo. Então, a gente entende que até 80 decibéis, que é uma medida, a gente não vai ter perda de audição. Quanto mais alta a intensidade, menos tempo a gente precisa estar exposto para aumentar o risco de lesão. Então, a 85 decibéis, a gente poderia estar exposto 8 horas por dia, a 94. E um som muito alto, em questões de segundos, a gente pode perder a audição de forma irreversível. Essas perdas podem ser reversíveis ou irreversíveis. Então, um som muito alto, a gente vai fazer um trauma acústico. Em um único segundo, em segundos, minutos, a gente vai gerar perda. E a gente tem as perdas progressivas, que são as pessoas que estão expostas a esse som, que não é tão alto, mas por muito tempo, né? Certo, pra gente tentar traduzir, porque eu não sei quanto que é 85 decibéis. Assim, na prática, o que seria um volume médio? O trânsito. Em conta de 0 a 10, vamos lá. Então, 80 decibéis, sabe o som do trânsito? Quando você tá na rua, carro passando, ali é mais ou menos 80 decibéis. Certo, num fone de intenso. ouvido, seria um volume médio, de médio para alto? Como é que funciona? No fone de ouvido, o que a gente recomenda mais ou menos para as pessoas, né? Usar de 50% a 60% da capacidade do fone de ouvido. Certo. E a gente tem que lembrar que quanto maior o ruído de fundo, então se eu tô num ambiente muito barulhento, o que a gente faz com o fone? Aumenta para poder entender. Então, a gente sempre orienta o paciente, né, as pessoas, de forma geral, a procurarem lugares mais silenciosos, que a gente vai botar o fone mais baixo e a gente vai conseguir entender melhor o que a pessoa está falando, sem correr o risco, minimizando, né, esse risco de perda de audição. Quer dizer, o risco pode ser de perda de audição mesmo. Sim, quanto mais alto, a gente precisa de menos tempo. Então, a gente tem que entender que, assim, é ruim o som muito alto e ficar muito tempo exposto. Então, às vezes, tira o fone, dá uma descansada na audição, né? Depois coloca de novo, tudo isso já ajuda muito. É possível no dia a dia a gente perceber esses desconfortos? Por exemplo, um zumbidinho ou o zumbido, não tô te ouvindo, é possível? Assim? Normalmente, o zumbido é o primeiro sintoma do paciente. Quando você começa a ter uma perda de audição, normalmente você não tem sintoma. Perdas muito leves, o paciente entende, compreende muito bem. Às vezes o zumbido pode ser o primeiro sintoma, ou então ele entende, mas uma palavra ou outra ele não entende. Então isso pode ser um sintoma de perda de audição. E isso a gente pode considerar mais na vida adulta, porque hoje a gente vê crianças de 2 anos com tela de celular e a tendência a partir dali é botar um fone de ouvido, até os próprios Sim. pais falam, ou abaixa esse volume, ou vai para tal lugar. A Organização Mundial de Saúde estima que 1,1 bilhões de jovens, né, adolescentes, estão em risco. Na nossa época a gente não usava tanto, então a gente vai ter essas respostas daqui uns 20, 30 anos, né? Certo. E tem diferença de modelo? Eu não vou falar de marcas, tá bom? Mas Sim. assim, modelo de fone de ouvido, esse pode ser mais prejudicial, esse pode ser menos agressivo. Quanto mais próximo da membrana do tímpano, maior o risco de lesão, né? Então, se a gente pensar num fone de casco, num headphone, seria melhor do que o intra-auricular. Ele seria melhor, mas lembrando da regrinha da intensidade e do tempo que a gente está exposto. Porque aquele que a gente coloca dentro, quer dizer, o que afeta ele lá está dentro. mais próximo, mas todos afetam. Certo. Como é que seria o uso correto do fone? Não dá pra falar assim, não use fone. Não tem como. No mundo que a gente vive hoje em dia, depois da pandemia, ficou inevitável, né? Com os EADs, os cursos online. Hoje em dia tudo é online, né? Então, o que eu recomendo, né? Sempre que você puder, coloque o som no ambiente. Tá sozinho no seu quarto, né, assistindo, não tem por que usar um fone de ouvido. Vamos usar o fone quando a gente está num ambiente com outras pessoas e a gente não pode colocar esse som no ambiente, né? Então, sempre que você tá sozinho, joga o som no ambiente, tenta colocar o mínimo possível que você escute, entenda, né, e que você vai lesar menos o seu ouvido, vai estar exposto a um barulho menos intenso.
Se não, a gente pode usar os de casco, né, os headphones, mas nem sempre. Às vezes a gente precisa ser mais discreto. Aí a gente pode estar usando um intra-auricular. E a gente sempre orienta assim, descansa um pouco sua audição, não fica horas ali com fone de ouvido, né? Dá um descanso, nem que você volte depois. Tá, doutora, pensando que nós vamos seguir essas regras, tá? Eu queria perguntar para a senhora o seguinte, essas perdas, se acontecem ou se acontecerem, elas são na maioria irreversíveis? Na grande maioria das vezes irreversíveis. A gente tem várias causas de perda. A gente tem perdas por infecções, né? A gente tem cera, é um caso de perda que você tirou a cera, o paciente voltou a escutar. Mas a perda causada pelo som intenso normalmente é uma perda irreversível. Eu vou aproveitar essa deixa da senhora e também aproveitar o período que a gente está, praticamente aí início de aula. Eu gostaria de perguntar para a senhora se a perda da audição, e vamos levar em conta aí crianças nesse sentido, que eu vou fazer a pergunta, pode provocar atraso de fala, por exemplo. Então, os atrasos de fala, muito comum com a pandemia, não só por perdas de audição, mas principalmente por falta de estímulos, né? A gente fala menos com as crianças elas estão muito nas telas. E a tela, ela não traz um som, ela traz muitos sons competindo. Então, a criança ela não tem o processo de fala ainda formado. Então, a gente precisa ir formando isso devagar e não estimular, né, de todas as partes. O mais importante na criança, a gente tem os marcos de linguagem, né? Então, por exemplo, uma criança de 6 meses, ela já tem que olhar para um som. Uma criança de 9 meses, ela já entende um tchau, um não. Uma criança de 1 ano, ela já vai estar mamá, papai, ela já vai estar começando a balbuciar, ela já vai estar dando alguma informação que ela, né, quer alguma coisa. Uma criança de 1 ano e meio, a gente já espera palavras. Uma criança de 2 anos, ela já começa a juntar. Uma criança de 3, 4 anos, ela tem que ser compreendida por outras pessoas, porque mãe compreende filho até surdo e mudo. Mas a gente tem que entender que as outras pessoas precisam entender, e não só o pai e a mãe. Quando a gente tem um atraso nesse desenvolvimento, procure um otorrino, avalie se não é uma perda de audição, porque quanto antes você trata essa perda, melhor o resultado, porque essa criança vai atrasar menos. A criança que não escuta, ela não fala, ela não escreve, ela vai ter todo um atraso nesse processo da linguagem, né? Então, quanto mais cedo a gente intervir, melhor vai ser o resultado, menos tempo a gente perde para que essa criança não fique atrasada em comparado às outras crianças. A gente não tem só as perdas de audição, né? Então, atraso, quando a gente fala de atraso de linguagem, a gente tem transtorno de espectro autista, paralisia cerebral, déficit intelectual, transtorno global de desenvolvimento e os comportamentais, que são as crianças que ficam na tela, que não são estimuladas, né? Hoje em dia a gente lê muito pouco para as crianças, a gente estimula muito pouco as falas. Uma criança, para falar, ela tem que escutar. Ela tem que aprender a falar, né? Não é como um adulto que se você fala uma palavra pela metade, ele sabe o final. A criança não tem esse processo automatizado ainda. E ainda sobre as perdas de audição, na verdade, elas podem acontecer em qualquer fase da vida. E são vários os motivos que podem provocar. Isso, ela pode nascer com a perda. Então, a gente a criança pode nascer com a perda, pode ser genética. A gente tem infecções, meningite, citomegalofírus, rubéola congênita. A gente tem tantas congênitas quanto infecções depois, durante a vida. A gente tem as genéticas, a gente tem as otites, as infecções que podem gerar. Então, assim, não tá legal, você tá com dificuldade de entender, procura um otorrino. Ele vai saber te orientar e fazer o diagnóstico correto. Certo. Agora, aquela pergunta de curiosa que a gente vê na internet, é o que todo mundo faz. Muito se fala de hastes, de limpeza de ouvido. Pode ou não pode? Perguntar pro otorrino é querer ouvir um não, né? Ah, é? Então, o que acontece com as famosas hastes? Quando a gente enfia dentro do ouvido, se a gente for olhar o tamanho da haste, o tamanho do ouvido é quase a mesma coisa. O que a gente faz com a cera? A gente empurra a cera. Então, na verdade, muitas das vezes a gente piora o nosso problema. Se a gente usar do lado de fora para limpeza, agora enfiar dentro do ouvido, a gente está empurrando a cera. Então, se o paciente, por exemplo, uma pessoa tem pouquinha cera e você enfiou, você não vai empurrar, porque você não tem cera para empurrar. Se você tiver cera, você está empurrando.
A grande maioria das vezes. Aí a gente orienta assim, com a toalha do banho, você pode estar limpando a orelha, né? Se usar, usa do lado de fora, evita de enfiar dentro do ouvido. Aí, no caso, seria para limpeza, uma limpeza de cera mesmo, um trabalho específico de profissional? Isso. É porque assim, olha, a gente tem materiais específicos para essa limpeza, né? Instrumentais. Tanto que, às vezes, em casa, meu filho, eu falo, não, vamos no consultório. Porque lá a gente tem tudo adequado. Uma haste flexível, ela pode perfurar uma membrana do tímpano, ela pode desarticular uma cadeia oscular. Então, a gente tem que tomar cuidado, não só em empurrar a cera. A gente pode desde fazer uma simples laceração e um machucado, como a gente pode fazer estragos muito grandes dentro do ouvido. Então, quando a gente não tem um material adequado, a gente pode machucar esse ouvido, a gente vai criar um problema maior. Quando a gente está no consultório, a luz adequada, o instrumental, a chance de acontecer é menor. Não é que não vai acontecer, pode acontecer de machucar um ouvido, mas a chance é muito menor quando a gente tem todo esse material adequado. Doutora, eu gostaria que a gente finalizasse essa entrevista com a senhora dando dicas de saúde do ouvido, entendeu? Então, porque a gente fala de saúde de boca, saúde de coração, saúde de pele, e eu acho importante a gente finalizar. Vou fazer um resuminho do resuminho, né? Isso, por favor. Inevitável o uso dos fones hoje em dia, mas sempre que puder, joga o som no ambiente, evita os sons muito altos. Não pode, vamos colocar um fone, né, de concha, um fone, ou precisou do intra, o volume que não exceda 50% a 60%, né, do máximo do ouvido. Vamos descansar a audição, né? Então, escuta um pouquinho, tira um pouquinho, coloca um pouquinho, pra gente dar essa descansada. Acho que com isso a gente vai prevenir e vai ajudar bastante a, pelo menos, jogar mais pra frente, né, essas nossas perdas da idade. Certo. Doutora, muito obrigada pela participação da senhora, muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês também pelo convite e espero ter ajudado, né? Com certeza, e até a próxima. Evitar aí esses problemas, evitar os aparelhos auditivos em idades tão precoces, né? Este foi o Repórter MT e até a próxima.